Amigos, quero começar esta palestra com uma pergunta simples, mas que contém em si uma das maiores chaves da riqueza. Quantos de vocês já tiveram ideias brilhantes, mas nunca as colocaram em prática? A mente humana é como um campo fértil. Nela, sementes são plantadas todos os dias. Essas sementes são nossos pensamentos. Mas, assim como em qualquer plantação, não basta lançar sementes ao vento e esperar colheitas abundantes. É necessário ordem, disciplina, organização. Permitam-me ser direto: o sucesso não vem da intensidade dos pensamentos, mas da organização deles. A mente como força desorganizada. Muitos homens e mulheres fracassam não por falta de capacidade, mas por falta de direção. O mundo está cheio de pessoas talentosas que se perdem em seus próprios desejos e ideias. Imagine um exército sem comando, cada soldado correndo para um lado, sem liderança, sem estratégia. Esse exército pode ter força, mas não vencerá a batalha. Assim é a mente humana quando os pensamentos não estão organizados. Você pode ter 100 ideias grandiosas, mas se não sabe escolher uma, estruturá-la e transformá-la em plano, elas morrem no campo da imaginação. O poder do pensamento disciplinado. Deixem-me contar algo que aprendi estudando os grandes homens de riqueza. Todos eles, sem exceção, tinham a capacidade de organizar seus pensamentos em planos claros de ação. Andrew Carnegie, por exemplo, não se tornou o rei do aço porque tinha milhares de ideias. Ele se tornou porque pegou uma ideia e a organizou até que se transformasse em uma fortuna gigantesca. Eis aqui uma verdade fundamental. Um pensamento organizado é mais poderoso do que 1000 pensamentos dispersos. Quando você organiza sua mente, você começa a direcionar sua energia criadora. E energia direcionada é igual a poder. Como organizar seus pensamentos? Não quero apenas inspirar, quero ensinar. Organizar os pensamentos é um processo que exige 3 passos claros. 1. Clareza do objetivo. Você precisa definir com precisão o que deseja. Não diga apenas quero ser rico. Diga, quero acumular R$ 500.000 em 5 anos, através do meu negócio X. O objetivo claro é a base. 2. Divisão em partes. Uma grande meta pode parecer inalcançável, mas quando você a divide em etapas, ela se torna viável. Pense, qual é o primeiro passo? Qual é o segundo? Cada parte clara gera confiança para avançar. 3. Disciplina diária. Organização mental não é apenas criar planos, mas segui-los com disciplina. O hábito de rever seus objetivos todos os dias cria foco. O hábito de agir, mesmo em pequenas coisas, cria movimento. O pensamento desorganizado é inimigo da riqueza. Permitam-me insistir neste ponto: a desorganização mental é uma das maiores causas de fracasso. Ela gera ansiedade, dúvida, procrastinação. A mente que não sabe para onde vai, acaba desperdiçando sua energia com distrações. Conheci homens que passaram a vida inteira correndo atrás de novas ideias, novas oportunidades, novas modas, mas que nunca construíram nada sólido. Por quê? Por que não se dedicaram a organizar o pensamento em torno de um único propósito? Amigos, a mente desorganizada é como um rio sem margens, perde-se em alagamentos e não gera força. Mas um rio canalizado, direcionado, é capaz de mover turbinas e gerar energia. Eis aqui a primeira lição de hoje. A riqueza nasce quando você organiza seus pensamentos em torno de um objetivo definido e disciplina sua mente para não se desviar dele. Amigos, quero levá-los ainda mais fundo na ideia do propósito definido, pois é aqui que reside a diferença entre a vida mediana e a vida grandiosa. Talvez você me pergunte, Napoleão, por que tantas pessoas falham, mesmo possuindo inteligência, educação ou até mesmo recursos financeiros? A resposta é simples: porque não possuem um propósito central que governe sua mente. A maioria vagueia pela vida como um barco à deriva, deixando-se levar pelo vento das circunstâncias. Um dia acreditam em algo, no outro já mudaram de direção, sem nunca colocar sua energia em uma única causa. O resultado disso é óbvio: dispersão, frustração e fracasso. Eu aprendi, após entrevistar os maiores homens e mulheres de sucesso do meu tempo,
Que todo gênio dos negócios, toda grande liderança, todo inventor que deixou sua marca na história, possuía um propósito que dominava sua vida. Andrew Carnegie tinha o propósito de produzir aço em escala como ninguém jamais havia feito. Thomas Edison tinha o propósito de iluminar o mundo com a energia elétrica. Henry Ford tinha o propósito de colocar o automóvel nas mãos do homem comum. Cada um deles poderia ter desistido diante dos obstáculos, e certamente enfrentaram mais do que a maioria jamais enfrentará, mas porque possuíam um propósito definido, suas almas não cederam. Agora quero que reflita: qual é o seu propósito? E não me refiro a um desejo passageiro, mas a uma decisão definitiva, capaz de manter você acordado à noite, sonhando de olhos abertos, imaginando maneiras de realizá-lo. Entenda algo fundamental: quando você define claramente seu propósito, sua mente subconsciente começa a trabalhar em silêncio, dia e noite, para unir circunstâncias, pessoas e recursos que o aproximem de sua meta. É como se todo o universo fosse recrutado para servi-lo. Mas aqui está a condição: o propósito não pode ser tímido, raso ou covarde. Ele precisa ser suficientemente poderoso para incendiar sua alma. Precisa ser um desejo ardente, que o faça suportar críticas, resistir às derrotas temporárias e levantar-se a cada queda. Deixe-me ilustrar: quando um homem estabelece um propósito fraco, qualquer obstáculo o destrói. Mas quando o propósito é ardente, cada obstáculo torna-se apenas combustível para fortalecer sua determinação. Eu digo a você, com toda a convicção: o fracasso não resiste a um homem ou mulher que se recusa a desistir de um propósito ardente. E se você duvida disso, observe a história de todos os grandes realizadores. Nenhum deles triunfou sem antes enfrentar resistências aparentemente insuperáveis. Meus amigos, gravem esta verdade: a pessoa que possui um propósito definido e se recusa a abandoná-lo já está, de antemão, condenada ao sucesso. E termino com um conselho prático. Escreva seu propósito claramente em uma folha de papel. Leia-o todos os dias, em voz alta, ao acordar e antes de dormir. Veja-se mentalmente já vivendo a realização desse propósito. E prometa a si mesmo que nunca, jamais, em circunstância alguma, você irá desistir dele. Faça isso, e o mundo terá que se curvar diante da força de sua decisão.